Olá, esse é mais um Poder Entrevista. Eu sou o Lucas Mendes, redator do Poder 360, e hoje nós vamos conversar com o Wallace Moreira, professor de Economia da Universidade Federal da Bahia e mestre e doutor em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp. Tudo bom, Wallace? Obrigado por estar aqui com Tudo, a gente. tudo bom, Lucas. O prazer é meu. Eu fico muito honrado pelo convite. Wallace, para a gente começar, eu queria que você comentasse. O mundo hoje a gente está passando por uma situação de uma escassez generalizada de semicondutores, né, os chips que estão aí em equipamentos eletrônicos. Queria que você dissesse por que esses componentes, esses materiais, eles são tão importantes, são tão fundamentais assim para a economia, para a sociedade. Tá, cara. O setor de semicondutores hoje ele é um setor que se disseminou no uso de vários setores da atividade econômica, principalmente da indústria eletroeletrônica, né? Que são circuitos integrados, são microchips, na verdade, né? E isso está fazendo parte de vários processos da cadeia produtiva. Hoje, um deles que tem mais chamado a atenção é da indústria automobilística, né? A indústria automobilística está usando muito os semicondutores, né? E a demanda por semicondutores aumentou muito. Para você ter uma ideia, né? O faturamento do setor em 2020 foi de 436 bilhões, né? É um faturamento extraordinário. Se você pegar a curva de ascendência de faturamento e de negociação de chips no mercado mundial, ele cresce a uma taxa, né, em média de 8, 9%. Né? É um dos setores que mais cresce, que mais dinâmico na economia mundial. E com a crise, as estruturas produtivas passaram a ser mais pressionadas. A demanda no setor eletroeletrônicos e também da indústria automobilística tem crescido muito. Além disso, né, a guerra tecnológica, eu costumo dizer que o que nós estamos tendo na economia mundial entre Estados Unidos e China é uma guerra pelo domínio tecnológico, nos Estados Unidos impondo sanções sobre a China, né, impactou muito na atividade, porque a China, né, ela promoveu um processo de estocamento de chips, né, para poder alimentar sua cadeia produtiva e não parar a sua atividade econômica. E, por outro lado, nós tivemos um crescimento da demanda. Né? Então, essas dimensões fizeram com que nós tivéssemos uma escassez de chip na economia internacional. Né? Não é que não tenha o chip, mas o crescimento da demanda foi muito além daquilo que era esperado e, portanto, a capacidade produtiva ela não se amplia de um dia para o outro, né, do setor. E aí, uma previsão de que essa escassez de chip dure até 2023, porque o mundo está passando por um processo de investimento brutal na ampliação da capacidade produtiva. Os Estados Unidos, né, através do plano Biden, anunciou agora um subsídio de 50 bilhões de dólares, né, para estimular e ampliar a capacidade produtiva. Tanto é que a Intel, que é uma empresa norte-americana que atua no setor, anunciou um investimento de 20 bilhões na expansão da sua capacidade produtiva como resultado dos incentivos dados pelo governo Biden. Então, é esse contexto que nós estamos vivenciando na questão da cadeia produtiva do setor de semicondutores. O fato de ele ser altamente disseminado em vários setores da atividade produtiva e vem se disseminando muito o seu uso, e isso faz com que, né, os carros elétricos que vão usar também, né, a inteligência artificial também, que tudo que está associado à indústria 4.0 vai passar a demandar muito o semicondutor, né? Você citou aí o caso da Intel, a taiwanesa TSMC também, em meados de julho, aí anunciou a expectativa de quase cerca de 60% de crescimento das vendas. Quer dizer, esses grandes atores, essas grandes empresas globais, a tendência é essa mesmo, é aumentar essa produção, tendo em vista o cenário que a gente está vivendo. Sim, os principais players internacionais, cara, todos eles estão anunciando investimento crescente na capacidade produtiva. Tanto Taiwan, como China, como Coreia do Sul, como Japão, como os Estados Unidos, os países europeus, todos esses países, Lucas, eles estão anunciando um investimento muito grande na expansão da capacidade produtiva, dado, né, a evidência que vai ficando cada vez mais da importância do setor de semicondutores para a atividade econômica. Né? Para você ter uma ideia, na China saiu uma reportagem recente que eles têm um plano de investimento de em torno de 1 trilhão e 400 bilhões para passar os Estados Unidos no domínio do setor de semicondutores. Né? A gente está falando de um país aí que busca uma proeminência maior na atividade produtiva, na cadeia produtiva, e que, portanto, né, tem clareza da necessidade de um investimento mais robusto, né,
na cadeia. A Coreia do Sul, o governo presidente Moon, ele anunciou um plano de estímulo de 510 trilhões de yuan, que equivale a 451 bilhões de dólares, de incentivos fiscais para estimular a competitividade das fabricantes de chips coreanas, como a Samsung e a SK Hynix. Em Taiwan, a TSMC, que você citou aí, ela tem um planejamento de investir 100 bilhões nos próximos 3 anos, aumentando sua capacidade produtiva, tanto em Taiwan como também abrindo fábrica nos Estados Unidos. E isso é também resultado do crescimento da demanda, da disseminação e, repito, a nova fronteira tecnológica, que se convencionou chamar de indústria 4.0, ela vai disseminar mais ainda e consolidar o uso de chips na economia mundial, nas estruturas produtivas, né? Então, é uma perspectiva bem interessante, porque, Lucas, para a gente que trabalha com inovação, com a economia da inovação, esses setores é um setor que tem inovação constante, no curto prazo. Né? Então, em prazo de 5 anos, você tem inovações. Então, para a gente, veja, as experiências de algumas economias como Taiwan, Coreia do Sul, quando eles focam nesse setor, é a capacidade ou a possibilidade, ou o que nós chamamos de janela de oportunidade, de países que estão em desenvolvimento, que é o nosso caso, de aproveitar essa janela de oportunidade e atuar nesse setor. Foi assim com a Coreia do Sul, foi assim com Taiwan e está sendo assim com a China. Então, todos esses países que são players, né, no comércio internacional de semicondutores, estão ampliando e investindo brutalmente, né, na ampliação da capacidade produtiva. Tem um estudo, inclusive, da OCDE, de 2019, antes da pandemia, que mediu a quantidade de apoio, né, governamental para essas empresas do setor de 2014 a 2018, girou em torno de 50 bilhões de dólares. Eu queria entender como que funciona essa relação poder público e empresas da microeletrônica, de semicondutores, as empresas, qual é o grau de dependência delas dos governos, qual que é a relação que elas mantêm com o poder público? Cara, só contextualizar, veja, a indústria de semicondutores em 2019, você tem uma ideia, investiu cerca de 90 bilhões em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, e 110 bilhões em despesas em formação bruta de capital, né? Somando aí toda a cadeia da atividade, que é uma cadeia ampla. Né? Ela tem vários segmentos, vários modelos de negócio e vários segmentos dentro da cadeia produtiva. Então, veja, isso representa, se eu somar os 90 mais os 110 bilhões, 90 bilhões em P&D e 110 bilhões em formação de capital, isso representa quase 50% dos 419 bilhões em vendas globais de semicondutores em 2019. E veja, existe uma projeção de que a indústria vai precisar investir em torno de 3 trilhões de dólares em P&D, em despesas de capitais, né, nos próximos anos para atender o crescimento da demanda. A gente está falando de investimento de 3 trilhões de dólares. E por que isso é interessante, Lucas, do que você está trazendo? Porque semicondutores é um setor, ele é intensivo em pesquisa e desenvolvimento, então em torno de 20%, 22% das receitas do setor são destinadas para P&D. E em torno de 26%, né, das receitas são destinadas para o capital. Nenhum setor, veja só, nenhum setor da atividade econômica no mundo se equipara ao setor de semicondutores. A indústria farmacêutica e biotecnologia se aproxima um pouco, mas está atrás. Por que aí eu entro no seu ponto? Porque investimento em inovação, investimento em P&D, ele é um investimento altamente arriscado. Ele pode dar certo e pode não dar certo. Ele tem seus riscos. E nenhum capital, nenhum mundo, né, ele vai entrar em um investimento altamente arriscado sozinho. Então, tem estudos que mostram que nos Estados Unidos, na Europa, em torno de 10% a 15% do investimento feito por essas empresas são subsidiados, de 10% a 15%. Quando você, na Europa e nos Estados Unidos, quando você vai para a Ásia, é entre 25% e 30% de todos os investimentos feitos pelas empresas são subsidiados pelo governo. Na Coreia, a proposta é aumentar para 40%, porque na China, o subsídio é de 40%. A gente está falando de 40% de subsídio e incentivo. É um setor altamente subsidiado pelo governo. Porque é normal, cara, dentro de uma atividade econômica, né, que tem uma alta imprevisibilidade, né, e risco, você tem que subsidiar para que o capital ele possa realizar o investimento. Então, essa é a realidade concreta, né, do setor de semicondutores. É um setor altamente subsidiado, incentivado. Você citou a questão da Coreia do Sul também, né, de alguma forma tentando acompanhar esse nível de incentivo aí da China. Como que essa região da Ásia, como que está a relação desses países nesse contexto de guerra comercial, Estados Unidos, China, porque a Coreia também é uma grande exportadora
de semicondutores para a China e a China buscando aí alavancar essa autossuficiência desse insumo? O que pode ser explicado dessa relação, assim, qual que é as pressões que estão em jogo, dos próprios Estados Unidos, inclusive? Bom, deixa eu só pegar um dado de semicondutor para a gente ter uma ideia. Quando a gente pega os países asiáticos, na parte, porque veja, você tem uma dimensão do setor de semicondutores que a gente chama de design, né, de projeto, que é o setor mais intensivo em tecnologia. Esse setor, cara, se você pegar a parte de propriedade intelectual e lógico, é predominantemente dominada pelos Estados Unidos. É por isso, Lucas, que os Estados Unidos têm o poder de impor sanções, porque os Estados Unidos dominam essa cadeia produtiva, né? Por exemplo, os Estados Unidos, 50% das receitas mundiais em setor de semicondutores vai para os Estados Unidos, cara. Olha que absurdo, que coisa louca. 50%. Ou seja, é um setor altamente oligopolizado, dominado por poucos países. E aí, qual é a outra região, né, que tem uma participação relevante, principalmente no setor de fabricação de equipamentos e manufatura, que é chamado no setor de founders ou fabless, né? Você tem aí, em equipamentos, a Ásia, né, dominando quase 36%, materiais com 57%, fabricação de wafers, 56%. E a China em torno de 16%, 13%. E aí, quando você pega, você tem principalmente Taiwan e Coreia, e Japão, Lucas. E aí, é o ponto que você está colocando, que eu acho bem interessante. Porque quando os Estados Unidos impôs as sanções, nenhum país no mundo pode vender semicondutores para a China. Nenhum. Porque, como eu te falei, a parte superior da cadeia, os Estados Unidos dominam, que é a propriedade intelectual. Então, ele pode impor sanções, né? Porque todos os países que produzem chips têm que ter autorização dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos impôs sanções e os países ficaram impedidos de vender à China, a gente está falando de um mercado, Lucas, de 1 bilhão e 400 pessoas, né? Em torno de quase 20% da população mundial. A gente não está falando de qualquer mercado. É um país que tirou 830 milhões de pessoas da pobreza extrema e que tem uma classe média de 400 milhões de pessoas, ou seja, quase o dobro da população brasileira, só de classe média. Então, veja que uma sanção imposta pelos Estados Unidos, né, para que ninguém consiga vender chips para a China, significa dizer que você está impondo aos países não vender para o principal mercado internacional no mundo. Lembre que o primeiro trimestre do produto chinês cresceu 10,2% e o segundo 7,9%. É a economia que vai se recuperar mais rápido no mundo e que mais cresce no mundo. Então, como é que você vai chegar para o mundo e dizer, olha, não venda para a China, que é o principal mercado internacional? Então, eu vou pegar um exemplo do que você está colocando, que foi a reação do presidente da Coreia do Sul. Ele fez um memorando, uma carta repudiando as sanções, né, afirmando que as sanções era algo completamente irracional e abusivo, que ele achava inaceitável aquilo, né, porque isso prejudica a Sky Hynix, que é uma empresa sul-coreana, e a Samsung, que é outra empresa sul-coreana. 25% das exportações da Coreia dependem do mercado chinês. Então, quando você impõe esse tipo de sanção, você está impondo uma sanção, não é a qualquer economia. Você está impondo hoje uma sanção e um conflito com o maior mercado internacional do mundo. E que ninguém quer perder esse mercado porque é uma economia que cresce, que está aquecida. E veja, o 14º plano quinquenal chinês, que é o chamado Dual Circulation Strategy, que tem como finalidade fortalecer o mercado interno e estimular a inovação, né, é uma promessa muito grande de um país que vai continuar crescendo a taxas acima de 7%. Né? Se a gente olhar para a economia brasileira, quando foi que nós crescemos 7%? Em 2010, depois da crise de 2008 e 2009. 7,5%, mas a gente não sustenta. A gente está falando de um país que tem uma sustentabilidade no seu crescimento, portanto, é um mercado importante. Né? Então, as sanções dos Estados Unidos, ela tem enfrentado resistência por parte dos países, principalmente na Ásia. Principalmente a Ásia, porque, veja, 70% quase, Lucas, do comércio na Ásia é feito entre os asiáticos, que é o que a gente chama de comércio intra-regional. Então, esses países dependem da China. Então, depender da China e ter os Estados Unidos impondo sanções é algo extremamente conflituoso. Né? Tanto é que o plano Biden, ele é claramente um plano de reconstrução de nação. Né? O Biden tem feito esse discurso constante, né? de Buy America, né? do Come Back America, de voltar a trazer as empresas para os Estados Unidos. A Intel está investindo agora, como eu citei, o plano Biden está oferecendo subsídios, de internalizar a cadeia produtiva para diminuir a dependência de outras economias. Então, é interessante porque, veja, ao mesmo tempo que os países dependem da China, porque é o principal mercado, eles precisam enfrentar o domínio chinês.
Né? O primeiro-ministro japonês, quando logo iniciou a crise da Covid, foi perguntado: o que você acha da crise? Né, o que vocês aprenderam com a crise? Ele vai dizer assim: olha, a principal lição é que a gente não pode ficar dependendo dos outros. Porque o Japão ficou dependendo de máscara, cara, da China. Porque as empresas japonesas operando em outros países, que é o que a gente chama de fragmentação produtiva. Então, os asiáticas, né, mais próximas ali da China, eles enfrentam esse dilema. A gente tem que se fortalecer, mas a gente também precisa do mercado chinês. E também a gente não pode cair nesse conflito dos Estados Unidos e entrar em conflito com a China. Mas também a gente tem que se relacionar com os Estados Unidos porque eles dominam a cadeia produtiva de semicondutores. Então não é algo simples e trivial, cara. Você tem que ser extremamente pragmático. Né? É o que se preza na política externa. Toda política externa, ela não tem inimigo, cara. Ela tem que ter pragmatismo. É uma questão de sobrevivência. Nesse cenário dessa, enfim, questão geopolítica, né, digamos assim, um relatório, inclusive, de 2020, de meados de 2020, da UNCTAD, né, da agência da ONU, que apontou algumas tendências do mundo, né, durante e pós a pandemia, que, inclusive, coloca ali protecionismo, né, esse enfoque mais regional e o enfraquecimento do multilateralismo. Como que você enxerga essa tendência? É isso mesmo? Dos países se voltarem mais para a proteção das suas economias internas, enfim, essa questão de preços, de importação e exportação? Eu escrevi um paper, cara, que foi publicado pela revista Princípios em janeiro, discutindo isso, né? O comércio mundial pós-Covid. Inclusive, eu cito muito esse estudo da UNCTAD. São 3 megas tendências que a UNCTAD aponta, né? Primeiro, é o fortalecimento da indústria 4.0, né? A tendência do fortalecimento da indústria 4.0, ela tem uma característica de possibilitar uma internalização maior da cadeia produtiva e diminuir a dependência de outros países, por causa das tecnologias de 3D, né? Internet das coisas, inteligência artificial, tudo isso converge para uma possibilidade, que aí dos países que têm estruturas produtivas avançadas, que estão na fronteira tecnológica, poder internalizar o capital produtivo. A segunda dimensão que você citou é a questão da estrutura da governança. Né? Os países estão adotando medidas de protecionismo, medidas de incentivos e subsídios para proteger sua cadeia produtiva interna e trazer suas empresas de volta para os seus países. E a terceira mega tendência é a ideia da sustentabilidade. Ninguém discute mais hoje economia, crescimento, desenvolvimento sem falar de sustentabilidade. Né? O mundo hoje, a ideia da sustentabilidade é algo premente, urgente, necessário. Então eu acho, veja, que essa tendência de internalização da cadeia produtiva, porque veja, o que foi que aconteceu no mundo pós anos 80 e 90? Uma fragmentação, ou seja, as empresas deixaram de fabricar tudo dentro dos seus próprios países e fragmentaram sua cadeia produtiva, ou terceirizando, né, ou abrindo empresas em outras nações, que tivessem um custo de produção mais interessante, mais atrativo, reduzindo o custo de produção dessas empresas, se aproximando dos mercados também, né, se aproximando mais dos mercados consumidores. Mas, pós-crise de 2008, essa tendência do que veio a ser chamado de cadeias globais de valor, ela vem perdendo fôlego. A própria OMC reconhece isso. E com a crise da Covid, isso está se acentuando mais ainda. Né? Porque os países, como você mesmo citou, e a UNCTAD, nesse estudo que foi publicado em setembro, outubro, né, fala disso, eles falam, olha, o mundo agora está passando por uma mudança na estrutura de governança, em que o mundo está adotando um maior protecionismo, incentivo, subsídio. Né? Eu acho que poucos países vão na contramão disso. O Brasil, por exemplo, é um desses países que, na minha perspectiva, na minha concepção, vai na contramão do que está acontecendo no mundo. Né? O mundo está passando por um processo de adoção de políticas industriais, de adoção de política de inovação para fortalecer sua cadeia produtiva. Né? Eu sempre acho isso genial. A fala do primeiro-ministro japonês, eu acho extraordinário, quando ele foi perguntado qual a lição que vocês tiram da crise da Covid. Ele fala, nós não podemos depender do mercado mundial, e nem da China principalmente. Nós precisamos trazer nossas empresas. No Japão, está tendo um projeto, né, de incentivos e subsídios para as empresas que voltam para o mercado japonês. O Biden, né, a Hillary Clinton, cara, fez um discurso recente deixando claro que os Estados Unidos têm que fazer com que suas forças produtivas retornem para os Estados Unidos. Porque a China nessa de alimentar a economia mundial com as suas empresas, investir em outros mercados, a China foi crescendo.
né? A Coreia do Sul, o presidente Moon, lançou o chamado New Deal sul-coreano, que é para fortalecer o mercado interno. A Índia lançou um projeto de 10% do PIB para atrair investimento para a construção de estruturas produtivas internas. Então, eu acho que é uma tendência e que tende a se consolidar. Tende, né? É óbvio que pode não acontecer, que a gente está falando de economia. Na economia, tudo aquilo pode ser mudado de um dia para o outro, cara. No começo você citou a questão de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né, e essa janela de oportunidade que poderia haver nesse setor. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque, quer dizer, esses grandes atores globais, essas empresas, elas fornecem esses insumos para Apple, para smartphones, para alta tecnologia. O que o Brasil, como que o Brasil poderia se inserir nesse contexto? O que seria, pelo menos num primeiro momento, viável para uma produção desses insumos aqui no país? Seria para abastecer o que exatamente? O que estaria ao nosso alcance? Tá, cara, se você pegar o Brasil é um dos poucos países no mundo, entre as economias mundiais, né, que não possui um complexo eletrônico que contempla aí a manufatura de circuitos integrados, setor de semicondutores, por exemplo. Além disso, quando você pega a fabricação de bens eletrônicos no país, né, ela se restringe, né, com algumas exceções, à montagem pura e simples a partir de um conjunto total de componentes importados, que são os kits, o que agrega muito pouco valor ao produto. Portanto, veja, quando você pega a balança comercial do setor eletrônico, vocês vão ver que tem um déficit. E toda vez que nós temos um crescimento maior do nosso mercado interno, as importações aumentam muito, porque a gente depende das importações para montagem. Ou seja, você pensar em fortalecer essa cadeia produtiva, ela é essencial, ela é fundamental. A criação de uma indústria de circuitos integrados, ela propicia e vai propiciar aí uma reversão dessa situação, dessa fragilidade da cadeia produtiva, porque você fortalece a cadeia de eletrônico, na medida em que você vai reduzindo a dependência de elos da cadeia, com projeto, com produção de componentes, que hoje está tudo fora do país. Ou seja, com isso, você favorece um surgimento de inovações que ela é capaz de conferir maior competitividade aos produtos, né? E, ao mesmo tempo, gerar novos postos de trabalho qualificados. Então, você tem um efeito na cadeia produtiva. O que eu falei na literatura, né, eu trabalho com uma linha de pesquisa que é chamada de ciclo de vida de curto prazo do produto como estratégia de catch-up tecnológico. O que significa dizer isso? Que você de país que conseguir ultrapassar a armadilha da renda média para se transformar num país com renda alta, que é o caso da Coreia do Sul, que é o caso de Taiwan, que é o caso da China, e o Brasil está na armadilha da renda média, né? Esses países conseguiram sair da armadilha da renda média, de países em desenvolvimento, para se ter uma renda maior. O que esses países fizeram? Eles focaram investimento em setores da fronteira tecnológica que tem um processo de inovação constante e que abre janela de oportunidade. Então, o setor de semicondutores é um desses setores. E o Brasil está deixando essa janela de oportunidade passar. Porque a gente pode investir para fortalecer essa cadeia produtiva e aproveitar essas novas possibilidades de mercado, né, que vem surgindo. Veja que a indústria automobilística no Brasil está fechando. Ela está parando. A Volkswagen já anunciou o fechamento dela. Né? A Hyundai também já anunciou o fechamento dela. Né? O fechamento, a paralisação. Então, você tem, né, no Brasil, a única fábrica de semicondutores da América Latina, né, que produz semicondutores e que o governo Bolsonaro agora, né, com o ministro da Economia, decidiram fechar. Então, eu acho que a decisão por parte, né, do governo de fechar a Ceitec, que é a única empresa produtora de semicondutores na América Latina, é um erro trágico. Porque, veja, essa empresa ela surgiu, né, em 2008 como resultado de projetos anteriores de se desenvolver o setor de semicondutores para fortalecer a cadeia produtiva eletrônica, e era um projeto que foi discutido na Universidade Católica do Rio Grande do Sul, né, com o governo do Rio Grande do Sul, e uma articulação entre universidade, governo e articulação na construção de empresa. Quando houve no governo Lula a PIX, a Política Industrial Tecnológica e Comércio Exterior, e posteriormente a criação da Lei do Bem, de incentivos à inovação, houve também a ideia de se construir uma estatal que produzisse chips, né? E aí se construiu a Ceitec. E uma empresa
do setor de inovação, do setor que é intensivo em P&D, ela tem um processo de maturação, cara, mais lento, de longo prazo, em torno de 15 a 20 anos. Então, ela não chegou no seu processo de maturação. Então, precocemente e irresponsavelmente, eu acho que o Brasil, mais uma vez, está abandonando um projeto de poder estar na fronteira tecnológica. Eu acho um erro trágico. Wallace, essa questão da CEITEC, inclusive, se acompanha há um tempo, né, desde que esse processo de liquidação está em curso. Queria que você comentasse, já puxando esse gancho também que você citou do processo de maturação, né, desse setor, o argumento principal ali utilizado pelo Ministério da Economia, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do gasto que essa estatal ela representa, né? Isso é assim mesmo, essas empresas, enfim, dessa área, elas dependem desse aporte, desse incentivo financeiro, haveria outras formas, ou enfim, essa argumentação não se sustenta, como que é isso? Bom, a CEITEC, cara, ela depende de recursos do orçamento federal, né, para bancar a despesa de custeio com o pessoal. Então, a despesa, a estatal, ela registrou, de fato, prejuízo de 23 milhões em 2017, de 49 milhões em 2016. E esse prejuízo, como você mesmo citou, tem sido usado como principal argumento. A gente está falando de milhões, 23, 49, quando, na verdade, o setor, a gente fala de bilhões de investimento. Então, o investimento numa empresa como a CEITEC demanda, né, um volume maior, e além de maior, a gente tem que ter clareza que o processo de maturação de uma empresa de semicondutores ela é de curva de longo prazo, né? Como eu falei, de 15 a 20 anos ou até mais de 20 anos. E a CEITEC, ela já tem faturamento, né? Ela tem um faturamento que saiu de 9 milhões para 13 milhões. E tinha uma previsão estimada para um faturamento de 20 milhões, né? E com o tempo você vai crescendo. A CEITEC, ela já tem projetos que têm reconhecimento internacional, né? A CEITEC conseguiu desenvolver um chip de logística, né, que hoje são utilizados pelos cartuchos das impressoras da HP, né? Então, além disso, a CEITEC também ela fabrica chips para o passaporte brasileiro. A CEITEC, ela é uma empresa, olha só isso, cara, tem uma empresa chamada XFAB. Essa empresa ela é fabricante de chips e sensores automotivos. A capacidade produtiva, a estrutura produtiva ou as instalações da CEITEC, ela pode ser adaptada para fabricar esses sensores automotivos e ofertar para o mercado interno. Então, veja, é óbvio que a empresa teve prejuízo? Tem. E é absolutamente natural, porque a gente está falando de uma empresa intensiva em P&D, intensiva em capital, e no prazo, né, é natural, normal ter prejuízo. Porque você tem que observar o processo de maturação da curva de aprendizagem quando a empresa vai ganhar escala, vai ganhar escopo, né, e aí vai aumentar sua capacidade produtiva, sua estrutura produtiva, e ao mesmo tempo inovando, se inserindo, porque a CEITEC ela é um modelo integrado de produção, né? Uma fabless, mas que tem uma capacidade integrada, ela é mais completa. Ela foi concebida dessa forma. Então a ideia é você ter uma empresa que você otimiza as oportunidades de mercado, as janelas de oportunidade. E eu acho que isso é uma decisão equivocada. Eu acho que, veja, você formou capacidade interna. Você tem mais de 100 engenheiros altamente qualificados, né? Você tem uma estrutura física que foi montada, que foi construída. Então, fechar a empresa é uma decisão equivocada. Agora, é óbvio, eu acho que a gente poderia repensar no modelo de gestão da empresa. Eu acho que, né, no processo de formação de joint ventures, para acelerar o processo de internalização de tecnologia. Temos várias empresas que a gente poderia buscar esse processo de formação de joint venture. A Samsung da Coreia já tem parcerias aqui no Brasil. A ideia seria consolidar essas parcerias. Agora, fechar a empresa, eu acho um erro brutal. Inclusive, a empresa britânica Ensilica, né, enfim, se aproveitando da situação, veio para Porto Alegre, contratou ex-funcionários da CEITEC. Queria que você comentasse assim, o que isso representa no sentido do que vem sendo chamado aí de um apagão tecnológico no Brasil, né? Que você tem postos, vagas de trabalho no setor de TI, de tecnologia, da informação, mas você não tem funcionários qualificados, pessoas qualificadas para ocuparem esses espaços, né? Então, como que essa situação também
contribui para isso e para a própria dependência brasileira de tecnologia? Tá. Eu acho que quando a gente fala, Lucas, de formação de mão de obra, né, a gente tem que pensar dentro da estratégia de inovação num processo de fortalecimento do Sistema Nacional de Inovação do país. E como é que a gente pode pensar o Sistema Nacional de Inovação? Ela é, na verdade, um processo de associação entre o setor público e o setor privado, com a universidade, com os centros tecnológicos, com os institutos de pesquisa. Né? E, nesse sentido, é pensar num processo de direcionamento na formação e na construção dos estudantes, dos profissionais, a partir do desenvolvimento das suas estruturas produtivas. Eu não posso ampliar um processo de formação educacional desvinculado das minhas estruturas produtivas. Quando a gente pensa Sistema Nacional de Inovação, a gente está falando... veja, o que foi feito na Coreia? Vou dar o exemplo da Coreia, que muita gente gosta sempre de usar a Coreia do Sul, né, como exemplo de desenvolvimento. A Coreia do Sul, Lucas, nos anos 70, 80, ela começou a perceber que ela estava formando mão de obra e que não tinha inserção no mercado de trabalho. E o que foi que ela fez? Estava faltando, veja, as empresas sul-coreanas estavam contratando consultorias estrangeiras, engenheiros estrangeiros para as suas empresas operarem em projetos. O que o governo fez? Criou uma lei chamada Lei de Consórcio Público-Privado de aproximação maior entre universidade e empresas, construindo centros tecnológicos e de pesquisa dentro das empresas sul-coreanas, financiadas pelo Estado, subsidiadas pelo Estado. Então, no caso brasileiro, eu acho que falta essa maior aproximação, esse fortalecimento maior do Sistema Nacional de Inovação, né, aproximando mais e quebrando com os preconceitos entre universidades, tanto públicas, né, como privadas, com os grandes parques produtivos, para pensar em estratégia de inovação e direcionar o processo de formação, né, para esses setores, para a ascensão desses novos setores. Nós temos uma fronteira tecnológica surgindo. Qual é a demanda, ou o tipo de demanda que esses novos setores produtivos vão demandar? Mas, para isso, a gente tem que repensar o que nós fizemos com a nossa estrutura produtiva. Porque o Brasil passou por um processo de desindustrialização, destruindo capacidade produtiva, correto? E enfraquecendo muito a nossa indústria, porque ela passa de uma participação como proporção da indústria de transformação de 34% para 15%, 13%. É uma queda brutal. O fortalecimento do setor de serviço no Brasil é um setor de serviço precário, extremamente precário. E o outro lado é o agronegócio, que é intensivo em capital e emprega pouca mão de obra. Então, quando você tem a ascensão de alguns setores mais intensivos em tecnologia, a fragilidade no nosso Sistema Nacional de Inovação faz com que esse tipo de mão de obra ele seja escasso, percebe? Porque quando eu tenho uma integração, um fortalecimento do Sistema Nacional de Inovação, eu formo as mãos de obras específicas para a demanda desses setores. E no caso agora dos engenheiros da CETEC, nós construímos essa mão de obra qualificada. Veja, imagine, graduação, mestrado e doutorado, são 10 anos, Lucas, para você formar um engenheiro com a qualidade desses técnicos, desses trabalhadores da CETEC. Para além disso, engenheiros que tiveram experiência internacional, que fizeram pós-doutorado ou doutorado sanduíche fora do país. É o learning by doing, entendendo, aprendendo, né, com outras nações, com outros países que já estão em estágio mais avançado. E agora, com o fechamento da CETEC, como você mesmo citou, simplesmente a gente abdicou dessa mão de obra. Eles estão sendo contratados por empresas estrangeiras. É perder uma mão de obra altamente qualificada que poderia fortalecer empresas nacionais. Porque existe uma coisa importante, Lucas, no mundo real. Empresas e multinacionais, elas não têm interesse em desenvolver sua capacidade tecnológica nos países onde eles têm filiais. Eles desenvolvem isso nas suas matrizes, nos seus países de origem. Né? Então, quem muitos faz isso são suas empresas nacionais. A Coreia do Sul, para desenvolver sua capacidade produtiva, ela tem suas empresas nacionais. Não foi a GM, por exemplo, que desenvolveu a indústria automobilística sul-coreana. Foi a Hyundai. A indústria eletroeletrônica foi a Samsung, a Sky Hynix e a LG. Então, você ter empresas nacionais com potencial de internalização para promover a inovação nacional, que nós chamamos, né, de indigenous innovation, ou capacidades internas produtivas de inovação, você tem que fortalecer esse Sistema Nacional de Inovação. Você tem que pensar em política industrial, pensar em política de inovação que associa com o processo de formação educacional. Eu acho que isso é fundamental. Qual que, na sua visão, deveria ser o papel do Estado
nesse processo que você citou do Sistema Nacional de Inovação, de uma estratégia de política industrial, qual que seria o papel do Estado para articular esses setores e favorecer um desenvolvimento tecnológico que tem por trás, né, esses efeitos de encadeamento para o resto da economia, com melhores salários, com melhores posições de trabalho, com essa internalização da tecnologia? Qual que para você deveria ser o papel do Estado nesse processo? Eu acho que o Estado ele tem que assumir um papel de coordenador, cara, desse projeto. Primeiro, a gente tem que ter projeto, Lucas, nós não temos projeto, né? Você pergunta qual o projeto de nação que nós temos hoje, na minha perspectiva, tá? Na minha interpretação, a gente tem um projeto de desmonte de nação, de venda de estatais, de empresas estratégicas. Desde a crise de 2015, que se inicia em 2015, nós estamos tendo um desmonte de empresas nacionais com a capacidade, né, de se pensar projeto de nação, projeto nacional. Então, primeiro a gente tem que ter um projeto, nós não temos. Esse projeto não implica em dizer que é o Estado que vai fazer tudo. Eu acho que o o Estado tem que fazer é coordenar, né, uma proposta de projeto que se associe com o capital nacional e internacional. A gente tem que pensar nesse processo de articulação entre capital nacional, capital internacional, em torno de um projeto nacional, desenvolvendo forças produtivas, né, fortalecendo o Sistema Nacional de Inovação, como eu falei. Então, o Estado, nesse sentido, ele coordena, ele seleciona setores, ele aponta para setores estratégicos. E nesses setores estratégicos, como o mundo faz, você implementa medidas de subsídios, incentivos, crédito, expansionismo do crédito, porque é assim que o mundo faz. Né? O setor de semicondutores, eu acabei de citar os dados, ele é uma realidade, ninguém pode fugir dessa realidade, achar que ele opera só. Não opera. Né? Os Estados Unidos, o setor de semicondutores está demandando e mostrando, olha, está vendo a China? O subsídio lá é 40%. Para que a gente possa produzir aqui, tem que aumentar o subsídio. O que, que o Biden fez? Um plano de 50 bilhões de incentivos. Percebe? Porque sem isso não tem investimento em inovação. A inovação não se faz sem suporte do Estado. Vou citar um exemplo. A pesquisa básica nos Estados Unidos, em torno de 75% é financiado por governo federal e estatais. E governos estaduais. 75%, cara. E 25% feita pelo setor privado. Então você percebe como que o setor público ele é fundamental, ele é essencial. Quando o Estado faz, o setor privado faz, ele tem subsídios, ele tem incentivos, e o mundo é assim. Não dá para achar que o mundo ele tem um processo de automatismo do mercado, de fazer tudo aquilo, porque não faz. Ou você tem um Estado que coordena, ou dificilmente a gente vai para avançar projeto de nação, né, que busca um processo de soberania de desenvolvimento. Eu acho que essa é a ideia, o Estado ser um ator, né, que tem uma proeminência no sentido de coordenar a ação e parcerias entre o setor privado e o setor público em setores estratégicos. Bom, obrigado, Wallace. Agradeço aí sua atenção e disponibilidade em conversar conosco. Eu que agradeço, cara. Fico muito honrado pelo convite e fico à disposição. Obrigado a você que acompanhou mais uma entrevista do Poder 360. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube e de ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima.